Este programa tem o apoio de Laiuma Local 183. Feel the power. Hoje, em Nós Portugueses, Pastor Rui Nunes, guardador de uma missão. Aromas e sabores, receita em várias línguas. Nuno Cristo, construtor de música por excelência. Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Nós Portugueses. Hoje começamos por trazer novas de alegria, de esperança e um exemplo de amor ao próximo. Eu tive uma infância feliz, normal, muitos carrinhos de rolamentos pela minha rua abaixo, como se brincava antigamente. Fui criado, educado numa família cristã, que estabeleceu também muitos dos valores e da base de vida que eu tenho nos dias de hoje. Tive uma influência que não foi muito boa e isso acabou, em especial na adolescência, por me levar por um caminho menos bom, de abuso de álcool, inclusive algumas drogas leves, e isso contrastava com os princípios e o valor e a educação que eu havia recebido dos meus pais e que eu aprendia semanalmente na igreja, e de facto chegou um momento onde eu precisei de que alguma coisa acontecesse. Matriculado pela irmã numa conferência que decorria em Lisboa do Desafio Jovem, instituição que em mais de 40 países ajuda jovens a afastarem-se de vícios do álcool e toxicodependência, ele sentiu que algo ia mudar. Eu disse: Deus, se tu existes, como eu tenho ouvido desde menino, se tudo isto que eu ouço na Igreja Real faz uma mudança na minha vida, transforma a minha maneira de pensar, o meu comportamento, a minha visão da vida. Reconhecendo que era outro caminho a seguir, orou pela sua própria transformação, oferecendo-se para servir a Deus. Foi exatamente isso que eu fiz. Algo especial, sobrenatural acontece. E houve uma mudança no meu interior. Era agosto de 1998 e tinha apenas 17 anos. E um mês depois eu estava a entrar em Fanhões, na zona de Loures, nas instalações do Desafio Jovem, para servir naquele lugar como voluntário, e ali estive durante 2 anos e tal, no trabalho das ruas, no Casal Ventoso, no Intendente, naquelas zonas mais críticas ainda hoje da cidade de Lisboa, e ao mesmo tempo, na parte da manhã, eu tive a oportunidade também de fazer uma formação teológica num instituto bíblico, onde depois completei os meus estudos. Saberia então que viria a ser pastor? A única coisa que eu sei é que Jesus mudou a minha vida, eu prometi dar-lhe a minha vida para o servir. Comecei a pouco e pouco a compreender que Deus, de facto, me queria usar mais nesse sentido, numa ligação mais próxima com as pessoas, e desde muito cedo aprendi a importância de vivermos em compaixão e não em egoísmo. Foi pastor em Portugal, nas igrejas de Peniche, Bombarral e Lourinhã, durante quase 10 anos. Ali também, em 2 estações de rádio, partilhava a esperança e a evangelização, até que em 2011 surgiu o convite para vir a Toronto e, depois de alguma ponderação, em agosto de 2012 aceitou vir dirigir a Igreja Novas de Alegria. Quase a celebrar 50 anos de existência, ela é uma comunidade de mais de 200 de pessoas e aberta a todos. Eu não conheço nenhuma instituição, e já trabalhei em várias, já colaborei com várias, conheço grandes instituições no mundo. Ninguém consegue mudar a vida das pessoas, apenas como a autoridade da instituição em si. Eu acredito que apenas o poder do Evangelho, da salvação que é em Jesus Cristo, porque foi o que eu experimentei comigo. Quem mudou a minha vida não foi a igreja, nem foi uma instituição. Foi Jesus que mudou a minha vida. A igreja e as celebrações na igreja são um momento para trazer esperança a quem não tem esperança. São um momento para trazer uma palavra de fé, de ânimo, para levantar aquele que está caído. Um lugar de restauração onde
um casal que esteja com problemas pode reencontrar novamente o amor, seguir o caminho do perdão, um lugar onde os nossos filhos podem ser educados, criados com princípios cristãos que os vão ajudar em toda a sua vida, assim como eu fui na minha meninice, e de alguma maneira procurarmos servir a comunidade, não apenas aqueles que fazem parte da nossa comunidade, mas também aqueles que estão longe e que mais precisam. Eu não acredito que a igreja seja um local para julgar pessoas. A igreja é, acima de tudo, um hospital que tem que ter as suas portas abertas para todos os estados da alma que as pessoas possam ter e estar a viver e encontrarem na igreja, nas pessoas da igreja, e também poderem ouvir a mensagem do Evangelho, que é transformadora e que traz alegria e perdão e transformação e bem-estar à vida de qualquer pessoa. A Igreja tem várias iniciativas ao longo do ano. Para além de retiros, ajuda aos sem-abrigo, tem como projetos o Ride for a Cause, o Walk for a Cause, onde se angariam fundos para o trabalho das missões. Recentemente, a sua presença fez-se sentir na Índia. Nós temos vindo a ajudar também a instituição do Desafio Jovem na Índia e temos ajudado também alguns orfanatos, lugares que mexem muito com o nosso coração, com as nossas emoções. Nós temos procurado, como igreja, não viver focados em nós. Se existe alguma coisa que eu aprendi desde cedo, é que não existe maior realização do que a realização de vermos transformação na vida do outro. A vida tem-me ensinado que a felicidade não está no ter, está no ser. E quando nós podemos ser uma bênção, ser um encorajamento, ser uma ajuda, ser a pessoa que vai providenciar refeições para quem não tem, ser a pessoa que vai a Downtown Toronto num dia de inverno e oferece um saco de cama, um chá quente, a realização está no ser. 2 semanas passadas na Índia causaram transformação. Fui eu e mais 2 voluntários da igreja que do seu próprio bolso pagaram o seu bilhete de avião e tiraram tempo das suas férias e das suas famílias para ir e servir. Chegámos a Mumbai, uma cidade com mais de 20 milhões de pessoas que vivem num lugar mais pequeno do que a ilha de São Miguel. O Desafio Jovem ali presta ajuda médica, assiste com alimentos aos mais carenciados, tenta resgatar mulheres e crianças vítimas de prostituição e tráfico humano, uma ação notável que o trio de amigos ali constatou e onde também colaborou. Eles visitaram orfanatos, serviram refeições a pessoas de rua. E levámos também uma oferta monetária para os diferentes orfanatos que nós tivemos a oportunidade de visitar. Estivemos em diferentes centros para homens, para mulheres, para adolescentes, e é notável o trabalho que o Desafio Jovem está a fazer naquele país. Rui Nunes falou durante a graduação de uma turma de jovens ex-viciados e sentiu a gratidão pela prestimosa e inspiradora ajuda da sua Igreja Novas de Alegria. Com donativos de Toronto foram compradas 60 camas, cobertores, almofadas, mobiliário e quem beneficiou desta visita não esquecerá. Jai Masiki! A Igreja Novas de Alegria, com uma extraordinária equipa de trabalho, é uma instituição caritativa sem benefícios a nível governamental, que vive de donativos de voluntários e se reúne à quarta-feira à noite e domingo de manhã. Em breve, outro projeto missionário. No mês de agosto nós iremos enviar também uma equipa até ao Faial e ao Pico. E então eles vão estar a ajudar a igreja local ali, a fazer dinâmicas de rua, programas infantis. Como igreja, procuramos que as pessoas tenham este valor tão importante, que é o valor da compaixão e não do egoísmo. A compaixão que nos leva a deixarmos o nosso conforto, a esquecermos e pormos de lado as nossas condições e a preocuparmos com aqueles que nada têm ou que menos têm. E assim, com muita fé, amor a Deus, cuidando do próximo, alcançando o mundo, a Igreja Novas de Alegria vai caminhando e concretizando a sua nobre e extraordinária missão.